Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Já quero pedir a você que se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe seu joinha, seu like. Tudo isso fará o nosso canal ter visibilidade. O YouTube entende dessa maneira. Se isso é relevante, ele passa adiante. Bom, o texto que nós lemos hoje, São Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50, nesta terça-feira, dia 23 de julho, é um texto muito rico para cada um de nós. Jesus, então, ele aproveita essa grande oportunidade que dão a ele, e ele quer nos comunicar algo superior. Aqui precisa ficar claro para nós, meus amigos, uma coisa muito importante. Jesus, nesse texto bíblico, de modo algum e de maneira alguma, ele quer menosprezar as relações familiares, como se uma relação familiar ela não fosse importante, como uma relação de marido e mulher, como uma relação de pai e filho, como uma relação fraterna entre irmãos. De maneira alguma, nosso Senhor, nessa palavra, ele está menosprezando uma relação familiar. Mas ele, aproveitando do ensejo que os discípulos e aqueles do clã de Jesus, aqueles que viviam com ele, estavam do lado de fora, inclusive Nossa Senhora, querendo falar com Jesus, ele, aproveitando desse momento, então ele aproveita para dar um grande ensinamento para aqueles discípulos e também para nós. Jesus aqui diz que, embora as relações familiares elas sejam extremamente importantes, ele então agora eleva o nível de relacionamento para dizer que o relacionamento com ele, com Deus, está ainda mais acima do que o relacionamento familiar. Ora, se o relacionamento familiar entre pai e filho, entre famílias, é algo muito importante, é algo considerado pela gente, então Jesus aproveita esse exemplo para dizer que o relacionamento com ele, o relacionamento espiritual com ele, que se baseia na vontade de Deus, está acima e é mais importante do que as relações familiares. Isso aqui é extremamente importante. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, e se tiver alguma mãe de jovem me escutando agora nesse vídeo, eu quero dizer para você, mãe de jovem, menino, homem, saiba você que você, mãe, você não tem a capacidade de dar a vocação para o seu filho, uma vocação religiosa específica. Saiba você não tem esse poder de dar essa vocação, porque isso é dado do alto, isso é dado por Deus, mas você tem a capacidade de tirar isso do seu filho. E é trágico quando a gente vê que é muito bonito para o filho da vizinha ser um sacerdote, mas quando é o seu filho, você diz: "Não, meu filho não, eu queria netos, eu queria uma família grande, eu queria isso." Ora, ser sacerdote é algo dignificante, é algo maravilhoso. É uma participação no mistério do sacerdócio de Cristo de uma maneira muito plena, de uma maneira muito eficaz. Por que eu estou dizendo isso? Porque acima dos laços carnais, dos laços familiares, está a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está acima da vontade, por exemplo, dos nossos pais. Às vezes, o pai e a mãe querem algo para o filho, mas não é aquilo que Deus quer para aquele filho.
Não é aquilo que Deus tem planejado para aquela criatura. E quantas vezes nós, pai e mãe, eu digo porque eu também sou pai, né? Eu sou pai e sou avô. Então quantas vezes nós, querendo no nosso egoísmo ajudar os nossos, nós muitas das vezes somos um obstáculo para que eles façam a vontade de Deus. Jamais nós podemos matar a vontade de Deus na vida dos nossos. Essas relações são importantes, são, mas a relação daquele ente querido, daquela pessoa que a gente ama com Deus é mais importante do que a minha relação com Ele. Então não é o meu interesse, não é aquilo que eu sonhei para Ele, mas é aquilo que Deus sonhou. Meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus sonhou para o seu filho, aquilo que Deus sonhou para o seu sobrinho, aquilo que Deus sonhou para o seu neto, é muito mais importante do que aquilo que você sonhou. Porque até pode ser que o seu sonho seja o sonho de Deus, e glória a Deus por isso. Mas em grande parte não é. Em grande parte a gente faz um projeto que às vezes não é o projeto de Deus. Jesus está dizendo: quem é minha irmã, quem é minha mãe? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E como é difícil nós rompermos essa trama que nos envolve e nos impede às vezes, por um egoísmo nosso, por uma vontade às vezes simplesmente humana nossa, que impede dos nossos fazerem plenamente a vontade de Deus. Quando um filho, por exemplo, diz: eu quero ser médico, o pai diz: nossa, mas eu queria que você fosse engenheiro. Então, aonde está a vontade de Deus aí? É aí que nós precisamos perguntar para Deus. E, claro, se aquilo é vontade de Deus, então nós, pais e mães, aquelas pessoas que estão próximas, nós temos que dar apoio, promover aquela pessoa e não tirar a vocação daquela pessoa. E isso também vale para a nossa própria vida. Quantas vezes nós não deixamos a vontade de Deus acontecer plenamente na nossa vida porque estamos cheios de critérios humanos, critérios nossos. E como a gente quer realizar as coisas e Deus já está vendo lá na frente que aquilo não seria bom para a gente. Então nós precisamos pensar. Eu me lembro aqui que Deus, ele vê na frente. Me lembro que eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa e eu fiz de tudo para entrar nessa empresa. Eu queria trabalhar nessa empresa. Tem muitos anos atrás isso, muitos anos. Só que não era a vontade de Deus. Eu não perguntei para Deus se aquilo era para mim. Eu simplesmente queria, porque eu via as pessoas sendo bem-sucedidas naquela firma, eu queria dar uma estabilidade para minha família, e tudo isso é muito digno. Mas se isso não é a vontade de Deus, saiba, irmãos, a gente até pode querer fazer. É como Jonas, né? Que Deus falou para ele: vai para Nínive profetizar. E Jonas pega o caminho de Tarsis. E o que acontece é que Jonas, ele não só na sua desobediência de não fazer a vontade de Deus, ele se coloca em perigo, como ele coloca todas as pessoas que estão à volta de Jonas em perigo. Quando eles tiram a sorte naquele barco e a sorte cai em Jonas, eles viram que aquele barco estava quase afundando, porque tinha alguém ali que estava desobedecendo a Deus. Isso eu fiz. Deus falou: tá, você quer? Então vai entrar nessa empresa. Não era para mim ter entrado. O resultado, para resumir a história, foi que eu me endividei, eu me apertei, foi simplesmente, aquilo estava acabando com a minha espiritualidade, eu estava quase saindo do trilho, por conta de não estar fazendo a vontade de Deus. Deus já tinha visto que aquilo não era para mim. E depois de muito bater a cabeça, de muito quebrar a cara, é que eu fui enxergar e eu fui ver o mover de Deus ali e senti claro Deus dizendo: tá vendo? Não era para ser isso. Não era isso que eu tinha pensado para você. Então é isso, meus irmãos. É fazer a vontade de Deus. Quando nós abrimos mão do nosso sonho para que Deus possa sonhar em nós, nós estamos plenamente de acordo fazendo a vontade de Deus, deixando Deus sonhar em cada um de nós. E quando isso acontece, quando as uniões da vontade, é aquilo que Jesus diz: você quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e segue-me. Eu digo para vocês, meus amigos, isso não é fácil, mas isso é a coisa que nos traz felicidade. Eu encerro essa meditação dizendo: quando nós não fazemos a vontade de Deus,
Seja o que for, nós seremos extremamente infelizes nesse mundo. Mas quando a gente faz a vontade de Deus, mesmo passando por problemas e dificuldades, a felicidade jamais nos abandonará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.